Como que é o caminho normal para uma pessoa se tornar professora de balé? Vamos entender como é esse caminho? O caminho mais comum, eu chamo caiu de paraquedas. Sim, é o primeiro caminho, o caminho mais comum, caiu de paraquedas. É aquela bailarina, ou seja, ela faz aulas de balé, sim, e ela começa a se destacar ali na escola, na turma dela, e aí a professora ali convida ela para ser assistente. Você não quer ser minha assistente, me auxiliar nas aulas das crianças menores? E aí ela começa a frequentar a aula para ajudar a professora. Na verdade, o que está acontecendo ali? Ela está ali começando a meio que estagiar, né? A fazer um estágio de observação. Então, ela começa a ver a maneira como a professora dá aula, o que a professora fala para as crianças, o que a professora ensina, como ela ensina. E aí, aos poucos, essa bailarina começa a saber como que funciona a aula dessa professora com essa turma. Chega um dado momento e a professora pede para ela substituir a professora. Ó, amanhã não vou poder dar aula. Você acha que você consegue dar aula no meu lugar? E aí a bailarina vai lá e dá aula no lugar. Normalmente a professora vai lá e passa uma colinha, assim, fala, ó, você vai dar isso, isso, isso. E você vai para a sua primeira aula, uma bailarina vai dar a sua primeira aula ali nessa turminha. Normalmente são turma de crianças, né? Ou seja, a bailarina, ela tá numa turma mais avançada, ela vem dar aulas para turmas menores. E aí, aos poucos, ela começa a assumir mais aulas até a hora que ela assume uma turma. Ou seja, ela era uma bailarina e, de repente, ela é uma bailarina que dá aulas. Ela se torna uma professora. Esse é o caminho mais comum. A grande maioria dos professores que estão dando aulas por aí hoje, sim, chegaram no cargo de professor dessa maneira. E, gente, não sou eu que estou falando isso. A vida me mostrou isso, mas existem pesquisas que mostram que a grande maioria dos professores de dança dão aulas pela experiência que eles têm como bailarinos. Então, às vezes a gente quer dar aula de balé, a gente, né, sonha em ser professor de balé e a gente cria um bicho-papão em cima da cabeça, né? Fala, meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter... E o mundo da dança vai te falar que você tem sim. Sim, porque quanto menos professores tiver, melhor para o mundo da dança, que os professores vão conseguir ganhar mais, entende? Então, existe toda essa noia que acontece. Mas qual é o ponto aqui? O que eu vejo, tá? Eu também comecei a dar aulas dessa maneira, caindo de paraquedas. Fui substituindo aqui, sendo convidada para acompanhar uma aula ali, e de repente eu estava com uma turma, de repente eu estava com outra, e foi assim que tudo aconteceu. Eu nunca fiz uma faculdade de dança, eu nunca fiz faculdade de educação física. A faculdade que eu fiz foi de fisioterapia, tem nada a ver com dança, lá a gente não aprende balé. Sim, mas com a fisioterapia, eu consegui estudar sobre o corpo humano. E, paralelo a isso, estudar balé. A partir disso, eu desenvolvi meu método de ensino, ok? Mas não é assim que acontece com a maioria dos professores. Muitas vezes a gente dá aula pela nossa experiência de bailarina e não tem essa formação sobre o corpo humano, o que machuca meu aluno, como que os movimentos biomecanicamente acontecem. E aí, qual é o problema que eu vejo nisso? É que você se torna uma professora que dá aula pela experiência, e eu respeito isso, mas você fica insegura. Você vai se sentir insegura. Por quê? Você não sabe quando você chega um dado momento que você olha e fala, meu Deus, como é que eu ajudo esse aluno? Aí a gente começa a olhar para o aluno e achar que a culpa é do aluno não aprender determinado movimento, não conseguir fazer determinado movimento. Putz, esses alunos não aprendem a pirueta, não consegue fazer, é um ou outro que consegue. Eu sempre falo aqui dentro do curso Maestria para os meus professores. Gente, se o aluno não está aprendendo, o problema não é dele, o problema é nosso. Eu, como professora, eu preciso abraçar por que ele não está aprendendo e criar outras maneiras de passar esse conhecimento para o meu aluno. É isso que aqui em Maestria a gente acredita. Então, quando você se torna uma professora que dá aula pela sua bagagem, pela sua experiência, eu respeito muito isso, mas
com certeza tem momentos que você se sente insegura, sem saber como explicar determinado movimento, sem saber. Eu já vi muitas professoras falarem assim: não, eu dou aula, mas eu dou aula só para criança. De verdade, gente, eu acho que dar aula para criança é mais difícil que dar aula para adulto. De verdade, eu acho muito mais difícil do que dar aula para adulto. Porque eu tenho que entrar no mundo da criança, a criança tem muitas particularidades físicas que eu posso machucá-la. E aí a gente cria a ilusão de que não, dar aula para criança vai ser mais fácil, né? E aí eu vou dando aula só para turmas menores. Se surge uma oportunidade de você dar aula para uma turma de intermediário avançado, você não assume. Por quê? Porque você está insegura, você não tem certeza do que você está ensinando. Por quê? Porque você não fez uma formação de professora. Você tem o que eu chamo de visão de bailarina. Qual que é a visão de bailarina? Estou lá dentro da sala, fazendo a minha aula, o professor passa os movimentos e eu vou tentando reproduzir até a hora que eu fico boa e começo a dançar. Sim? Agora, qual é a visão de um professor? A visão de um professor é olhar para os bailarinos que estão ali na sala e falar: não, neste momento, o que vai ajudar eles a chegar lá na pirueta vai ser eu ensinar tal passo. Só que se eu não tenho essa visão de professor, se eu não estudei com esse olhar, fica difícil eu, como bailarina, com a minha experiência, conseguir canalizar a minha aula para ter um melhor resultado com o meu aluno. Aí eu fico uma professora insegura, que dá aula pela experiência, com uma visão de bailarina, que não consegue ter resultados melhores com o meu aluno e ainda corro o risco de machucar o meu aluno. Então, definitivamente, por mais que esse é o caminho mais comum, eu não acho que esse é o melhor caminho.